O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 404, conclusão, parte 5. Aqueles que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam com isso a força, porque uma ideia sem fundamento e despida de lógica não poderia tornar-se universal. Portanto, se o espiritismo se implanta por toda parte, se faz adepto sobretudo nas classes esclarecidas, assim que cada um o reconhece, é porque tem um fundo de verdade. Contra essa tendência, todos os esforços dos seus detratores serão vãos, e o que prova é que o ridículo com o qual procuram cobri-lo, longe de ter-lhe um impulso, parece-lhe ter dado uma nova vida. Esse resultado justifica plenamente o que, muitas vezes, nos disseram os espíritos. Não vos inquieteis com a oposição, tudo o que se fizer contra vós tornará para vós, e vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não prevalecerá. Pelo Espiritismo, a humanidade deve estar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Portanto, cessai de vós espantar da rapidez com a qual se propagam as ideias espíritas. A sua causa está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam, e que nelas veem outra coisa que um fútil passatempo. Ora, como cada um quer a felicidade antes de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é a curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos que se produzem. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. E o terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade não tem senão um tempo, e, uma vez satisfeita, muda de objeto para passar a um outro. O mesmo não sucede com aquele que recorre ao pensamento sério e ao julgamento. Começando o segundo período, o terceiro o servirá inevitavelmente. O Espiritismo tem progredido, sobretudo, depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima, depois que se lhe viu a importância, porque toca o ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Ele torna felizes aqueles que o compreendem, até que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que não teve nenhum testemunho material de manifestação diz: além desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, só pelo raciocínio, uma demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança e a confiança. Me livra do tormento da incerteza. Ao lado dela, a questão dos fatos materiais é uma questão secundária. Vós todos, que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Eis aqui, substitui-o por qualquer coisa melhor, encontrar uma solução mais filosófica a todas as questões que ele resolve, dai ao homem uma outra certeza, que o torne mais feliz, e compreendei bem a importância dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos conteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil. Provai, não por uma negação, mas por fatos, que isso não é jamais, foi ou não pode ser. Se não é, dizei sobretudo o que haveria em seu lugar. Provai, enfim, que as consequências do Espiritismo não são de tornar os homens melhores e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que se glorifica muito, mas que se pratica pouco. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacá-lo. O Espiritismo é forte porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra essas penas e essas recompensas como consequências naturais da vida terrena, e que nada no quadro que ele oferece do futuro pode ser negado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina total consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós apoiais sobre a incredulidade, ele se apoia sobre a confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por uma perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós não explicais nada. Ele prova pelos fatos e vós não provais nada. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas?